Primeiramente, lembrando as condições necessárias para receber a Sagrada Comunhão. Para receber a comunhão é necessário ser católico, batizado, sem mistura de outras práticas ou religiões, estar em estado de graça, ou seja, com a confissão em dia, sem ter pecado mortal na consciência que não tem ainda sido confessado. E se estiver em estado de pecado mortal, é necessário se confessar antes de receber a Sagrada Comunhão. É necessário estar em jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, estar decentemente vestido, ou seja, com joelhos e ombros cobertos e tudo aquilo que há entre eles. Também lembrando que a comunhão é recebida na língua, estando o fiel de joelhos, exceto em caso de impossibilidade física. E justamente é necessário, para contribuir com a dignidade da Sagrada Comunhão, auxiliar o sacerdote, abrindo suficientemente a boca, colocando a língua para fora e inclinando a cabeça um pouco para cima. Então, colocar a cabeça para cima, abrir a boca suficientemente e colocar a língua para fora e não fazer nada. O padre vai colocar a hóstia sobre a língua, então, sem necessidade de abocanhar a hóstia ou morder a hóstia, simplesmente deixar o padre colocar a hóstia sobre a língua e assim tudo ocorrerá bem durante a comunhão, sem perigo de acidentes. Caríssimos fiéis, estamos hoje no 23º domingo depois de Pentecostes e nós temos no Santo Evangelho a cura da hemorroísa e a cura da filha de Jairo. E nós temos neste Evangelho que a igreja nos apresenta hoje um grande ensinamento sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Nós vemos claramente que havia uma grande turba que seguia nosso Senhor. Eles não sabiam direito o que pedir ou o que esperar de nosso Senhor, mas devido às obras que nosso Senhor fazia em seu ministério público, o ensinamento que ele dava, as curas que ele fazia, que demonstravam a autoridade divina com que ele ensinava, aquelas turbas confiavam que nosso Senhor Jesus Cristo lhes daria algum tesouro, que eles não sabiam exatamente qual era, mas ele lhes daria. A hemorroísa também confia em nosso Senhor, de uma confiança imperfeita. Ela não sabe exatamente como chegar até Ele, não sabe exatamente o que pedir. No entanto, ela reconhece a sua doença e ela reconhece que os médicos nada puderam fazer para ajudá-la, somente a deixaram ainda mais pobre. E assim, ela se contenta em simplesmente tocar nas franjas da túnica de nosso Senhor, que ela confia que isso será suficiente para curá-la. Jairo, por sua vez, príncipe da sinagoga, ele tem uma confiança ainda mais perfeita, justamente diante da morte de sua filha. Ele recorre a nosso Senhor Jesus Cristo, ele acredita que nosso Senhor pode fazê-la viver novamente. E ele demonstra uma grande confiança, ele que é príncipe da sinagoga local. E nós temos então essas 3 personagens que demonstram a confiança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Confiança esta que é extremamente necessária, sobretudo hoje em dia,
em que nós nos encontramos em uma verdadeira sociedade apóstata, uma sociedade que não somente abandonou a Deus, mas que combate frontalmente Deus e a sua igreja. Uma sociedade que, como diz a epístola de São Paulo, é formada por inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o próprio ventre. Nós estamos numa sociedade que cultua o homem, como diz São Pio X na sua primeira encíclica e Supremi Apostolatus, uma sociedade que usurpou o trono de Deus e que sentou no trono cultuando a si mesmo como se fosse Deus. Nós vivemos numa sociedade que largou, que abandonou a religião de Deus que se fez homem para adotar uma nova religião, que é a religião do homem que se faz Deus. Esta religião, esta sociedade, com esta religião apóstata, ela confia somente no homem, confia somente nas suas próprias forças. Afinal, para esta sociedade, o homem é o seu próprio Deus. E nada além do próprio homem é capaz de socorrê-lo. Nós temos uma sociedade que verdadeiramente se crê onipotente e que se crê capaz de resolver todos os males e criar sobre a terra um paraíso materialista. Uma sociedade que vai além desta utopia materialista, mas se crê capaz de criar um novo homem, se crê capaz de moldar a humanidade aos seus próprios caprichos. Diante dessa sociedade, uma sociedade verdadeiramente anticristã, contrária a Cristo, contrária à Santa Romana Igreja, nós não devemos utilizar os seus meios revolucionários e demoníacos. Nós devemos justamente colocar a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. E justamente diante desse cenário, a confiança em Deus vem como uma verdadeira consolação para nós. Uma verdadeira consolação, pois nós não estaremos sozinhos, nós não estaremos fracos, nós não estaremos impotentes diante dessas tropas infernais de inimigos da cruz de Cristo. Nós temos Deus que vem ao nosso socorro. A confiança é extremamente necessária para nos consolar e também para que nós possamos recorrer àquele que é o único que pode vir em nosso socorro. Então, a confiança para nós, hoje em dia, é extremamente necessária, para que nós não caiamos na mentira do demônio, que quer nos fazer crer que nós somos poucos e que nós não temos chance diante de um inimigo implacável. E assim, caríssimos, a confiança, como nos diz muito bem São Tomás na sua Suma de Teologia, é mais que uma virtude, é uma condição para a virtude teologal da esperança.
Justamente a segurança, a confiança nos dá segurança nos auxílios que estão ao nosso alcance. Diante de alguma dificuldade, diante de alguma tribulação, ou mesmo diante de algum trabalho que nós necessitamos fazer, a confiança nos dá a segurança de que os auxílios que estão ao nosso alcance são suficientes para que nós cheguemos ao fim que almejamos. Agora, é claro, qual é o nosso primeiro instinto? O nosso primeiro instinto é confiar em nós mesmos. Diante de um problema, nós vamos tentar resolver por conta própria, em primeiro lugar. E isso porque nós mesmos, nós somos o auxílio mais próximo ao nosso alcance. E as nossas forças são o meio que nós temos, ao qual nós temos acesso mais diretamente. Então não é algo absurdo que diante de alguma situação nós busquemos agir. O problema é que, após o pecado original, nós tendemos a confiar demasiadamente e cegamente em si, mesmo quando nós não deveríamos, mesmo quando nós não damos conta, mesmo quando as nossas forças são insuficientes para superar algum obstáculo, alguma tribulação ou algum problema. Desde o pecado original, diante da nossa dificuldade em enxergar a verdade, nós caímos na mentira do demônio de que nós somos capazes de tudo. E assim nós temos uma demasiada confiança nos meios humanos. Nós achamos que nós somos capazes de mudar o mundo. Nós achamos que nós somos capazes de mudar a sociedade quando sequer arrumamos a nossa própria cama. E vejam que estou tratando, em primeiro lugar, no próprio âmbito natural. Nós achamos que, pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias ideias, nós somos capazes de empreender uma revolução na sociedade e assim copiamos a tática desta sociedade apóstata, de querer aplicar aquilo que está na sua própria cabeça na sociedade. Isto é consequência do pecado original, é consequência deste antropocentrismo moderno, do homem que se considera o centro de tudo e a origem de tudo. Este antropocentrismo deste homem apóstata, que acha que ele é soberano, que ele considera que todo o poder vem dele, que ele se acha supremo acima de tudo. Evidentemente, é necessário algum grau de confiança em si, sobretudo diante de habilidades que nós possuímos. Se nós não tivermos confiança de que a gente é capaz de andar de bicicleta, a gente nunca vai andar de bicicleta. No entanto, essa confiança em si deve ser moderada pela prudência, com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, que nós somos pecadores, que nós erramos e que nós não somos perfeitos, muito pelo contrário. E deve ser moderada sobretudo pela luz da fé, que nos mostra que todo bem vem
somente e unicamente de Deus. A confiança em si, no nível natural, ela é necessária, mas deve ser moderada pela virtude da prudência e pela virtude teologal da fé. Nós devemos agir confiando nas habilidades que nós temos, que nós adquirimos ao longo da nossa vida, mas com toda cautela, cientes de que nós não somos perfeitos, que podemos errar. E assim, esta confiança natural aumenta a potencialidade dos meios que nós possuímos. Agora, no âmbito sobrenatural, a única confiança que pode haver em si mesmo é o reconhecimento das nossas misérias, insuficiências e dos nossos pecados. É reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, porque este é o trono da misericórdia de Deus. É no reconhecimento da nossa miséria que nós vamos galgar a graça e a misericórdia de Deus. E assim, caríssimos, toda a nossa confiança deve se encontrar em nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa confiança deve estar assentada nele, porque é Ele que assumiu a nossa natureza, Ele que é Deus, e assumiu a nossa natureza para nos redimir. Ele que é a cabeça, o chefe da humanidade, é Ele, o novo Adão, que regenerou a nossa natureza, que era antes inimiga de Deus, e Ele que abriu para nós então as portas do céu. É Ele o auxílio mais perfeito e mais poderoso que se encontra ao nosso alcance, pois Ele veio a nós. E assim, a primeira condição para que nós possamos ter a verdadeira força e a verdadeira consolação na confiança em nosso Senhor é a humildade. A humildade que não é nada mais, nada menos que a própria verdade, que é reconhecer a nossa própria miséria e reconhecer a insuficiência dos meios humanos, para que nós possamos ter o verdadeiro bem. E nós temos esse exemplo da hemorroísa. Ela estava convencida da sua enfermidade, e estava convencida de que ela era incurável. Ela não se iludia achando que estava tudo bem. Ela não se iludia também achando que bastava ela se esforçar mais, que ela ia achar algum médico que a curasse. E também ela não se desesperou. Ela não jogou tudo para o alto e resolveu aproveitar o tempo que ela tinha na terra antes de morrer. Ela reconheceu a sua indigência, ela reconheceu a sua doença e ela buscou a misericórdia. E ela reconheceu a insuficiência dos meios humanos. Afinal de contas, os médicos que a trataram durante toda a sua vida não conseguiram curá-la e só tiraram todo o dinheiro dela. E por isso ela recorre a nosso Senhor, que é a verdadeira e única esperança. Afinal, somente nosso Senhor Jesus Cristo é mestre. Somente Ele é o bom pastor. Todo aquele que não nos conduz a Cristo, ou que não se vale dele, é mentiroso e ladrão. Todo aquele que exalta
o homem diminui a Cristo. Todo aquele que se vale somente dos meios humanos, somente dos meios revolucionários, somente dos meios políticos, somente dos meios econômicos, culturais, e não de nosso Senhor Jesus Cristo, é um mentiroso, ladrão e blasfemo. Da mesma forma, nós temos Jairo, que reconheceu a sua insuficiência e a insuficiência dos meios humanos. Afinal de contas, tratava-se da morte da sua filha. Mas para ele havia ainda uma dificuldade maior, pois ele era o príncipe da sinagoga local. Necessitou ele vencer o respeito humano e necessitou ele possuir uma dose extra de humildade para recorrer àquele homem que fazia milagres, aquele nazareno que não somente fazia milagres, mas assumia, demonstrava possuir verdadeiramente uma autoridade divina ao perdoar também os pecados. E assim nós devemos ter uma verdadeira lealdade para com Deus, reconhecer que todo o mal que nós fazemos e todo o bem que nós deixamos de fazer, em primeiro lugar, afeta diretamente a Deus como um crime de lesa majestade. Como diz o rei Davi no Salmo 50, tibi sole peccavi et malum corum te feci. Somente contra ti pequei e o mal que fiz diante de ti. Então, nós devemos justamente reconhecer a nossa miséria e, ao mesmo tempo, reconhecer a insuficiência dos nossos meios e a insuficiência dos meios humanos. E Cristo não nos pede nada que nós não possamos dar a Ele. Ele não nos pede nada que nós não possamos dar. A hemorroísa deixa bem claro que ela não possuía mais nenhum dinheiro devido à ganância dos médicos. Mas ela tem a fé e ela também tem as suas misérias a apresentar diante de Deus. E é isso que Deus quer. Quer que a gente apresente a Ele as nossas misérias com uma fé viva, ou seja, uma fé traduzida em atos, para que Ele possa nos curar das nossas enfermidades. São Jerônimo, uma época da sua vida, tinha muito medo que Deus lhe pedisse algo que ele não pudesse dar, que ele não tivesse, algo que estivesse além do seu alcance, e isso o perturbava demais. E assim, um dia aparece nosso Senhor Jesus Cristo a ele, que ele diz: eu não quero nada senão os seus pecados. Justamente, Deus não precisa de nada, Ele se basta. Ele não precisa de nós. Até isso é importante a gente lembrar quando nós ficamos demasiadamente perturbados em função dos nossos pecados. Quando o demônio nos faz ficar preso ao remorso e ao orgulho, que nos deixa perturbados por termos cometido pecado. É importante a gente lembrar que a gente não é tão importante. Nós somos pecadores miseráveis, nós não somos o centro de tudo. Nós não devemos ficar olhando para nós mesmos e para as nossas misérias,
Ficar remoendo os próprios pecados, diz a Escritura no livro de Provérbios, é como o cachorro que volta para lamber o próprio vômito. É nojento. Nós devemos justamente, diante das nossas misérias, dos nossos pecados, apresentar a nossa alma a Deus para que Ele a cure. Nós devemos olhar para Deus e não para o pecado. Nós devemos olhar para Deus e não para nós mesmos. Jairo também não oferece nada. Afinal de contas, ele não pode oferecer nada. Afinal de contas, o que ele pede é a restituição da vida à sua filha. E nosso Senhor o acompanha e vai até ele, e não somente vai até ele, como vai até onde está a sua miséria. E ele vai curá-la. E assim nós precisamos apresentar as nossas misérias a Deus e deixar que Ele nos cure pela sua graça. Nós não devemos ter nenhum receio de apresentar os nossos pecados na confissão. Afinal de contas, nós somos somente mais um dentre milhares de pecadores. Lembremos, nós não somos o centro de tudo, nós não somos tão importantes, nós não valemos grande coisa, nós somos pobres pecadores. Se nós valemos algo, é pela misericórdia de Deus, que nos restituiu a graça. E aí está justamente a nossa dignidade de filhos de Deus, no estado de graça que nos une a Deus. Sem a graça, nós somos mais um animal pronto para ir para o inferno. Por isso que nós não podemos nos dar ao luxo de permanecer em estado de pecado mortal. Devemos buscar a confissão o quanto antes e com regularidade, pelo menos uma vez por mês, de preferência a cada 15 dias. E nós devemos justamente ter uma grande confiança na misericórdia de Deus, porque Ele veio até nós. Ele quer nos salvar. Nosso Senhor derramou até a última gota do seu sangue por cada um de nós. Nosso Senhor está pronto para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação. A hemorroísa, Ele restituiu a saúde. A filha de Jairo, Ele restituiu a vida. A Nossa Senhora em Caná, Ele fez vinho, muito vinho e da melhor qualidade. A Santa Mônica, Ele deu a conversão do filho. E mais que isso, fez dele um grande santo. Nosso Senhor está pronto para nos dar não somente aquilo que nós necessitamos, mas com grande generosidade. Com uma grande generosidade. Claro, se nós tivermos confiança em seu poder e nós tivermos a humildade de reconhecer a nossa miséria e a insuficiência dos meios humanos. Se nós quisermos um milagre, mas do nosso jeito, com as nossas garantias, nós não o teremos. Inclusive, nosso Senhor está pronto até mesmo para nos dar o castigo que nós merecemos, para que nós tenhamos a conversão, para que nós retornemos a Ele. Ele está pronto, muitas vezes, para nos abandonar as nossas próprias misérias, para que nós finalmente a reconheçamos. Se nós estamos rolando na lama, Ele nos vai cobrir de lama e de esterco e tudo mais o que for necessário, para que nós finalmente reconheçamos a miséria dos nossos pecados, o quão fundo eles nos levam, e que só Deus, de fato, pode nos dar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. E assim nós conseguiremos o que nós pedimos, se isto for conveniente para nós
e para a nossa salvação. Afinal de contas, Deus quer a nossa salvação com uma vontade sincera e com uma verdadeira eficácia de meios. Para isso que Ele derramou o seu sangue na cruz, para isso que Ele instituiu a Santa Romana Igreja, para isso que Ele nos deixou os sacramentos, para isso que Ele deixou a si mesmo nos tabernáculos e no santo sacrifício da missa. E Ele nos dará tudo aquilo que for necessário para a nossa salvação, ou que nos conduza a ela, desde que nós peçamos com confiança. Não desconfiando de Deus, não desconfiando do seu amor e da sua misericórdia, e nem valendo-se de si mesmo, esperando mais nos próprios esforços do que na graça de Deus. E isso vale também para aquilo que nós pedimos para o nosso próximo. Afinal de contas, Jairo intercedeu diante de Deus pela sua filha. E assim, se nós tivermos confiança, nosso Senhor Jesus Cristo vai aumentá-la. Vai aumentá-la porque assim vai aumentar também o nosso poder diante da graça. Vai aumentar a nossa consolação diante das dificuldades e das tribulações. Vai aumentar, enfim, a nossa esperança em buscar o céu. E é por isso que, após curar a hemorroísa, Ele demonstra a ela que Ele sabia quem ela era e o que ela estava fazendo. E Ele se vira para ela e diz: tende confiança, minha filha, e a tua fé te salvou. Tende confiança. Ou seja, Ele aumenta ainda mais a confiança dela diante deste ato de confiança na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos, por mais tenebrosos que sejam os tempos atuais, vivendo em uma sociedade verdadeiramente apóstata e que persegue a igreja, persegue a fé, persegue os cristãos, diante das mais diversas tribulações que nós possamos passar, mesmo diante das mais humilhantes quedas que nós podemos enfrentar, nós não devemos esquecer que nosso Senhor não desiste de nós. Ele está pronto para nos ajudar com a sua graça e com toda a sua onipotência, se nós recorrermos a Ele. Agora, se nós, mesmo rezando, mesmo pedindo, acharmos que a nossa conversão é uma mera questão de força de vontade, que uma vez que eu conheço a verdade, sei o que eu tenho que fazer e sei o que eu tenho que evitar, basta eu colocar isso em prática. Enfim, se eu acho que eu sou uma figura essencial para a recristianização da sociedade, Deus vai fazer de tudo para eu quebrar a minha cara. Justamente, pois esta é uma medida de um Pai amoroso que quer mostrar que nós não somos deuses, nós não somos onipotentes. Nós somos pobres pecadores que necessitam da graça de Deus. E que os meios do mundo são perniciosos. Afinal de contas, caríssimos, tenhamos bem claro que a única salvação para a sociedade, a única salvação para o nosso país, a única salvação para a humanidade é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A única salvação é que nosso Senhor Jesus Cristo seja Rei das almas, dos estados e do mundo.
o demônio, o pai da mentira e o próprio mundo nos cegam. Eles querem fazer a gente acreditar que nós precisamos recorrer, antes de tudo, aos meios humanos, aos meios revolucionários, aos meios liberais, à nossa própria força, a movimentos culturais, econômicos, políticos, etc. Por que eles querem fazer isso? Para que a gente vá para o inferno com a consciência humanamente tranquila. Para que a gente ache que a gente está restaurando a sociedade quando nós estamos propagando o reinado do anticristo. Afinal de contas, o que o demônio quer, senão que católicos, achando que estão fazendo bem, propaguem os ideais revolucionários, propaguem a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, propaguem que todo poder emana do povo e não de Deus. E se eles fizerem isso achando que ainda permanecem católicos, quando na verdade já se trata de uma apostasia prática, melhor para o demônio, melhor para ele, que vai conduzir para o inferno almas sem que elas nem percebam que estão se dirigindo por conta própria até ele. E assim, o demônio, o pai da mentira, vai pregar essa ilusão. Ou então, ele vai fazer com que as pessoas confiem somente nos meios humanos e nos seus próprios esforços, nos meios revolucionários, para que elas quebrem a cara e caiam no desespero. Caríssimos, a crise atual da igreja e da sociedade não é cultural, não é econômica, não é política. É, antes de tudo, um estado de apostasia generalizada. E a única salvação é que Cristo, nosso Senhor, reine sobre as almas e sobre a sociedade. Caríssimos, lembremos sempre desta tão simples, mas tão bela jaculatória: o nosso auxílio está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso auxílio está em nome do Senhor, não está na política, não está na economia, não está na cultura, por mais alta que seja. Inclusive, quanto mais alta, mais podre ela é. Não está na guerra cultural, mas sim na guerra santa, em primeiro contra o pecado e contra todos os erros à esquerda e à direita. Hoje em dia, sobretudo na situação atual da sociedade, muito se fala do perigo do comunismo, e de fato é um mal diabólico. Também muito se fala do mal do liberalismo, e também é um mal tão diabólico quanto o comunismo. Mas por que esses dois erros e os demais erros são males? Por que eles são maus? Porque eles levam as pessoas ao pecado e, portanto, ao inferno. Se as pessoas tivessem tanto ódio ao pecado quanto tem ao comunismo, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo estaria muito mais avançado do que ele está, quando as pessoas resumem o mal da apostasia moderna a uma mera briga política. Então lembremos que o nosso auxílio está em nome do Senhor. Ele não nos abandona. Nós devemos confiar no seu auxílio e agir confiando em seu auxílio. Evidentemente, esta confiança que nós devemos ter em Deus não exclui a nossa ação. Em primeiro lugar, contra o pecado, pela nossa santificação, pela defesa da fé, pela defesa da moral e pela guerra que nós devemos travar
contra os inimigos da cruz de Cristo. Então, como diz a máxima tão bem propagada por Santo Inácio de Loyola, ade quod ades, fazes bem aquilo que deves fazer. Cumpra o teu dever de Estado, santifique-se, defenda a tua fé, por amor de Deus. E como também tão bem disse Santo Agostinho, nós devemos agir como se tudo dependesse de nós, mas confiar e rezar como se tudo dependesse de Deus. Nós devemos de fato agir, mas agir para o céu e com a confiança do auxílio de Deus e não das nossas próprias forças. Não caiamos na ilusão do mundo, meus caros. Confiemos em Deus e travemos o bom combate pela nossa santificação, pela restauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, não com as táticas mentirosas do mundo, não com táticas revolucionárias e liberais, mas justamente pela salvação das almas. É para isso que nós combatemos, para salvar as almas. É este que deve ser o nosso único e principal intento: levar almas para Deus. E Ele, se nós tivermos esta retidão de intenção e confiarmos no auxílio dEle, Ele não vai nos abandonar. Muito pelo contrário, nós teremos em Deus um poder muito maior do que nós podemos imaginar no mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.